Ok, então, dando continuidade ao que nós já estávamos vendo, que era sobre lógica de programação, e nós estávamos falando em pseudocódigo e fluxogramas, e pseudocódigo e fluxograma, eles servem para estruturar a lógica de programação. Então, o computador resolve problemas, né? Inclusive, o que nós estamos fazendo aqui é trabalhando com problemas que poderiam ser resolvidos por computador. Ou uma máquina, né, microprocessada, como hoje nós temos bastante em nossa casa, como é o micro-ondas, como são as máquinas de lavar mais modernas, né? Hoje são tudo microprocessadas, né? Elas são microcontroladas e, portanto, apresentam um programa de computador internamente. Então, aqui está um exemplo que é uma cafeteira, né? E essa cafeteira é bastante sofisticada, porque eu, pelo menos, não conheço uma cafeteira que peça a quantidade de água, peça para o usuário fornecer a temperatura da água e assim por diante, quantidade de café, né? Então, é uma máquina que não existe, mas nós poderíamos, uma empresa poderia fabricar isso, né? Sem problema. Mas o objetivo é justamente mostrar para vocês que como seria o programa, né, que iria controlar essa máquina. Então, esse problema da forma como é apresentado aqui é justamente isso, é para que a gente entenda que um programa de computador ele tem uma lógica sequencial, e cada linha vai ser executada sequencialmente por um microcontrolador, né? E no caso, ele vai atuar sobre um equipamento, né? No caso, uma cafeteira. Então, o problema que eu digo, quando eu falo um problema, nesse caso aqui um exemplo, mas um problema é criar um equipamento desse tipo. Então, a questão aqui seria justamente que nós precisamos criar um algoritmo, né? O algoritmo é justamente as linhas de códigos que vão expressar essa lógica, como nós já vimos esse conceito anteriormente. Então, nós queremos que esse algoritmo faça uma xícara de café pedindo ao usuário algumas informações, que são a quantidade de água, né? A temperatura da água que ele quer fazer o café e também a quantidade de pó. É claro que aqui tem duas grandezas que normalmente acabam não sendo usadas nos equipamentos, né? Por exemplo, quantidade de água e café. Pode ser resolvido esse problema, né? Eu quero o café mais forte, eu aumento a quantidade de café ou diminuo a quantidade de água, né? Mas, naturalmente, que eu fiz isso aqui justamente para mostrar para vocês que um algoritmo ele tem variáveis. Então, eu tentei aumentar aqui o maior número de variáveis para que vocês ficasse mais claro como isso funciona, né? Então, eu coloquei aqui, ó, máquina hipotética, né? Não existe essa máquina, é só para a gente compreender aqui o processo, né? Como é que funciona. Então, aqui eu destaquei os 3 pontos que a gente precisa extrair do problema, né? Ou seja, aquilo que a gente precisa resolver, que são as entradas, o processamento, que a entrada é o sistema, que esse programa vai pedir para o usuário, né? Porque o usuário é que vai especificar a quantidade, como é que ele quer o café. E depois, o que é que a máquina vai fazer, e depois, como é que ela vai apresentar esse resultado. Então, aqui, nós colocamos aqui, ó, entrada de dados, né? Seria ali a quantidade de água, ou seja, o usuário seria convidado a digitar, sei lá, escrever ou clicar numa setinha, sei lá, para informar a quantidade de água. Também ele vai fazer isso com a temperatura e com a quantidade de pó de café. Então, nós teríamos 3 informações, né, de entrada. O processamento, naturalmente, o sistema de controle, o microcontrolador, ia fazer o quê? Esquentar a água e colocar a água sobre o pó. Esse sistema é o que ele poderia fazer, né?
Então, e depois a saída seria apresentar o café. É claro que o café estaria sendo coado na frente do usuário ali, né? Não teria muito que fazer de forma diferente, mas a gente poderia fazer uma sinalização, fazer com que a máquina bipasse quando terminasse o café, esse tipo de coisa, isso para mostrar para vocês que ele pode produzir uma saída além do próprio café. Então, aqui nós temos essa lógica de programação. Essa lógica de programação é baseado na forma como o computador, né, ou como o microprocessador, né, que é uma coisa mais simples do que um computador, faria, né, porque ele vai executar, ele vai ler linha após linha e vai executando seguidamente, naquela sequência. Então, a gente escreveu desse jeito, né? Aí escrevi uma palavra também, início e fim. Por que esse início e fim? É porque o início, né, todo programa que é disparado num computador ou mesmo num microprocessador, como é o caso do micro-ondas, ele tem um início, tem um fim, embora a gente muitas vezes nem se dá conta disso, mas isso acontece. Então, o início, o que é? O início é quando, por exemplo, no caso do computador, o programa vai ser carregado na memória do computador. Eu não sei se vocês já tiveram acesso, mas eu acho que se eu não mostrei, tem algum momento aqui do slide que eu apresento a estrutura interna do computador, né? Então, basicamente, ele tem uma memória principal e uma memória secundária. A memória principal é a memória RAM ou de RAM, que é uma memória onde fica pelo menos uma parte do programa que está rodando. Existe a memória secundária, que é o HD, né, que é o HD ou o SSD atualmente, mais moderno. Né? Eu acho que eu tenho ali, em seguida, não sei se em qualquer momento, eu mostro a estrutura interna do computador. Então, o programa, no início, ele é carregado para a memória do computador, essa memória principal. E fim é quando o programa termina. Então, ele é retirado da memória do computador. No caso do micro-ondas, o início, né, o meu micro-ondas aparece 2 pontinhos luminosos lá, de LED, lá no display, e aí, aparentemente, parece que nada está acontecendo ali, né? Mas, na verdade, tem uma rotina de leitura de teclado ali. E depois nós vamos mostrar isso aqui nos programas que rotina uma coisa parecida com isso. Então, essa rotina é uma linha de código, né, um laço que a gente chama, que a gente vai ver inclusive esse conceito, que o processador, né, o microcontrolador ali do micro-ondas, ele fica continuamente num laço lê o teclado, temporiza e volta a ler o teclado, temporiza, volta a ler o teclado, temporiza, né? Ele fica continuamente lendo o teclado, nessa rotina. Aí, no momento que nós digitamos alguma coisa no teclado do micro-ondas, aí tem uma sequência, né? Ele espera que a gente aperte o iniciar, né? Primeiro ele pede, né, espera que a gente digite o tempo, que pode ser minutos, segundos, né? E depois ele aguarda que a gente aperte o iniciar. E aí ele fica contando, ele vai aquecer, baseado na temperatura também, que pode ser especificada, né, a potência mais alta ou mais baixa. E depois, quando termina aquela contagem regressiva que ele faz dos valores que o usuário inseriu no display, aí ele também dá um bip para avisar para o usuário que está pronto. Então, é esse tipo de sequência que normalmente um microprocessador, um microcontrolador faz. Aqui é a mesma coisa, porque a gente entra com os dados, como a gente entra no micro-ondas, né? A gente entra com os dados. Então, é claro que o micro-ondas tem muito menos possibilidades. Aqui, nós estamos colocando um equipamento mais sofisticado, onde, por exemplo, né, a gente vai colocar aqui as variáveis. É claro que lá dentro do microprocessador, do micro-ondas, tem essas variáveis também. Tem a variável que captura, por exemplo, o tempo que o micro-ondas vai ficar ligado, né?
tem um momento, pode ser até uma variável, sei lá, a partida, né? Ou tem uma outra variável que recebe a potência, se nós quisermos alterar a potência. Então, nesse exemplo aqui, nós criamos 3 variáveis. E observe que as variáveis, elas procuram dar uma ideia do que ela está fazendo. Por quê? Porque se nós estivermos fazendo um programa muito complexo, é importante que eu saiba o que cada variável está fazendo para que eu possa acompanhar o desenvolvimento, testar o desenvolvimento, né, o desenrolar ali do programa. Se tiver algum erro, eu posso identificar, né? Então, algumas vezes eu estou trabalhando em equipe e cada um faz uma parte do programa, então uma outra equipe precisa entender o que é que eu estou fazendo, então por isso que os nomes devem ser associados à operação que está sendo realizada, né? Então, nesse caso aqui, que água seria a quantidade de água, que café seria a quantidade de café, e temperatura seria a temperatura, né? E todas essas variáveis aqui conterão um valor real. Nós sabemos que valor real é um valor com vírgula. E nós precisamos especificar dessa forma porque uma quantidade real ocupa o dobro no computador, na memória do computador, ele ocupa o dobro de um valor inteiro ou de um caractere. Então, nós precisamos dizer qual o tipo da variável, tá certo? Isso aí em lógica de programação, né? Ou em a maioria das linguagens de programação. No caso do Scilab, que nós vamos ver, ele já especifica de antemão qual é a variável, né? A gente basicamente só precisa dizer se é caractere ou não, porque o resto ele já, com facilidade, né? A gente não precisa dizer se é inteiro ou real. Tá? Bem, então, esse aqui, o programa vai reservar esses espaços lá na memória do computador, porque nesse momento aqui, ó, o programa vai ler, né? Então, ele lê do teclado, né? Porque nesse caso aqui nós vamos usar o padrão, a entrada padrão, que é o teclado. Então, quando a gente diz que o programa vai ler, significa que alguma coisa vai pedir para o usuário, né? Aí a forma como será pedido vai depender da linguagem de programação utilizada. Mas então o programa pede ao usuário esses 3 valores aqui, ó. Por exemplo, né? Na hora que ele pede a quantidade de água, o que o usuário digitar, ele coloca nesta variável, que já está reservada lá na memória do computador para receber os dados. E assim acontece também com que café e com temperatura, tá certo? Depois que o programa de computador leu a segunda linha, nesse caso aqui, como está aparecendo pelo menos pela lógica, né, é a segunda linha, ele agora já contém as informações que ele precisa para fazer o café. Então ele começa a fazer o processamento, como a gente diz, né? Porque aqui foi a entrada de dados, agora já é o processamento. Então o processamento ele vai fazer todo aquele processo lá de jogar água em cima do café, tal, né? Fazendo aquele tempo lá que é suficiente para que o café seja feito, tal. Depois, aí, o café fica pronto, né? Então, ele pode mandar uma mensagem para o usuário, dar um bip, acender um LED, sei lá, fazer o que ele quiser, né? Assim como o micro-ondas também nos avisa quando está pronto. Então, essa sequência aqui é a lógica de alguma coisa que vai ser executado por um computador. Tá certo? Então, o computador sempre executa linha após linha. Então, isso é a lógica de programação utilizando o pseudocódigo. Por que é pseudocódigo? Porque um código real de computador é bem parecido com isso. Mas, por exemplo, não utiliza essas palavras que eu estou usando aqui, basicamente, porque vai depender da linguagem de programação que eu esteja utilizando, os comandos serão diferentes, né? A sintaxe, né? Ou seja, como é que eu escrevo as informações, são diferentes para cada linguagem de programação. O início também, né, porque o início não é só carregar o programa para a memória do computador. Ele também pode necessitar de arquivos especiais, pode linkar a biblioteca com outros arquivos. Então, ou seja, vai depender da linguagem de programação que nós estaremos utilizando. Por isso que em lógica de programação a gente usa palavras, né, da nossa língua mesmo, aqui na linguagem formal, né, e
para escrever a lógica de programação, que esse é o objetivo. Porque depois que eu tenho essa lógica, aí eu posso transcrevê-la para qualquer tipo de linguagem de programação específica de computador. Então, isso aqui nós já tínhamos até falado sobre isso, e eu estou aqui revisando porque é bastante importante, né? Agora, como eu coloquei aqui, ó, quando se faz uma lógica de programação, eu já estou pensando em como o computador vai operar, tanto é que eu coloco variáveis aqui, certo? Mas, para que eu possa estruturar perfeitamente esse programa, e para que ele possa cumprir a função dele ao ser executado pelo computador, eu tenho que ter conhecimento do problema. Esse é o ponto principal aqui, é conhecer o problema. E, claro, conhecer as lógicas de programação para poder escrever corretamente esse programa, né? E depois, naturalmente, né, que eu falo aqui, ó, conhecer uma ferramenta, porque depois que eu, conhecendo o problema, né, estruturei a lógica de programação, eu preciso escolher uma linguagem de programação para que eu possa gravar no computador ou nessa cafeteira, ou seja, lá, ou seja o equipamento, né, no microprocessador. Então é necessário conhecer também a linguagem de programação. Então, o fluxograma também, eu mostrei para vocês, que é outra maneira de se representar a lógica de programação. Uma delas é o pseudocódigo, que a gente acabou de escrever ali, né? E o outro é o fluxograma, que aqui eu sugeri o draw.io, que é um programa que eu acho que foi, isso aí faz parte agora da Google. Então, nós fazemos usando alguns bloquinhos aqui, né? A gente escreve aqui a lógica de programação também, porque as figuras geométricas, principalmente quando se trabalha com pessoal em rede, né, os blocos de fluxograma facilitam a visualização e o entendimento do que cada bloco está sendo executando, né? Enquanto que o pseudocódigo em si é só linhas sendo escritas, né? E o bloco facilita um melhor entendimento, principalmente quando os problemas são mais complexos. Então, aqui está mesma lógica, agora escrita em fluxograma. Então, nós temos também o início, o fim, temos a entrada aqui das variáveis, a definição de variáveis, né, o real, o nome das variáveis. Depois nós temos a entrada de dados, depois temos o processamento e a saída de dados. E por último, o fim, novamente. Tá? Então, a relação, ele tem uma relação direta com o fluxograma, tem uma relação direta com o pseudocódigo. Então, aqui eu estou sugerindo aqui como exercício modificar o programa anterior para incluir um LED que assinale com a luz azul, né, um LED azul, enquanto o café está sendo feito, e um LED vermelho quando o café terminar. Só para acrescentar mais um detalhe aí para que a gente vá entendendo a lógica de programação. Então, aqui, ó, observe que eu dei uma ênfase aqui na entrada, que é justamente o passo seguinte, depois de definir o nome das variáveis, nós temos a entrada, que é quando o programa vai pedir para o usuário entrar com os valores que serão colocados em cada uma dessas variáveis, né? E depois ele fará o processamento, que ele vai acender o LED azul, vai colocar o pó, vai aquecer a água para colocar sobre o pó, e depois, por fim, apaga o LED azul, né? Seria todo o processamento, assim. E depois acender a LED vermelho, né? Apagar o LED azul ou por último acender o LED vermelho, é para avisar que está pronto, então seria a saída. Mas isso aqui foi uma coisa que eu fiz depois, porque o que é acender o LED vermelho? Também é um processamento, né? Então eu fiz esse destaque, porque tudo isso aqui é processamento do computador. Mas por que a gente diz que aqui é a saída, né? Então eu escrevi aqui, ó, podemos dizer que saída também é um processamento, ou processamento de saída. Mas como a gente, na lógica de programação, a gente prevê uma saída, então eu quis dizer que acender o LED vermelho seria seria a saída, né? Mas na verdade
também é um processamento realizado pelo computador, ou pelo processador, né? E também a entrada não deixa de ser um processamento de entrada também. Então, nós simplesmente separamos esse aqui, a pedida dos dados de entrada e a saída, e o LED vermelho, como entrada e saída, tá certo? Mas não deixa de ser um processamento também. Aqui, deixa eu ver aqui seria... Aqui, sim, aqui é porque nós agora acendemos um LED azul, né? Que aí no início, então, nós colocamos ali, ó, um processamento também, ó, acendeu o LED azul. Então, vocês podem ver que eu poderia ter colocado tudo nesse bloco grande aqui, mas eu separei justamente para a gente perceber bem aonde que está esse momento aqui, né? Que é a hora que ele acende o LED azul, que não deixa de ser um processamento também, por isso ele é um retângulo, né? Porque, como eu disse para vocês, essa figura aqui é quando a gente define o nome das variáveis e o tipo. Esse tipo aqui é para entrada e saída. Observe que entrada e saída tem a mesma figura. Então, vamos dizer assim, se nós estivéssemos trabalhando em equipe, cada um fazendo uma tarefa, quando vocês olhassem para o trabalho, né, e identificassem esse símbolo, vocês estariam associando a entrada ou saída, né? E quando estiverem lidando com o retângulo, vocês saberiam que estariam lidando com o processamento. Então, por exemplo, aqui apagar a LED azul e acender a luz vermelho, não deixa de ser um processamento, mas nós vamos chamar isso aqui de saída, né? Principalmente acender o LED vermelho. Então aqui foi acrescentado, né? Apagar o LED azul e acender o vermelho, né? E depois no início aqui acender o LED azul. Foi acrescentado em relação ao programa anterior. Então, o programa de computador também tem essa característica. A gente coloca partes de uma outra programação. Por isso que é importante nós guardarmos os códigos que se vai fazendo, porque apesar de haver necessidade de fazer alguns ajustes, né, de variáveis, nome de variáveis, coisa assim, mas normalmente o código é uma superposição de códigos que vai, por isso nós temos programas com uma lista, um código fonte bastante intenso, bastante extenso. Então nós vamos ver depois mais ao longo do nosso estudo. Aqui eu vou acrescentar mais um detalhe, né? Porque ali foi muito simples e algumas vezes um problema exige um pouco mais de cuidado, um pouco mais de detalhe, né? Então nós vamos usar a palavra enquanto, né? Por quê? Porque nós vamos modificar o programa mostrando que enquanto houver água, a água será aquecida e colocada sobre o pó. Então observem que, por exemplo, o processador, né, fica acompanhando a quantidade de água. Enquanto tiver água, né, porque eu imaginei essa máquina, quando a pessoa especificasse a água, ele já teria aquela quantidade, somente aquela quantidade de água para fazer o café. Então, um sensor estaria monitorando essa quantidade de água, né, de alguma forma. Então, enquanto houvesse água, a água estaria sendo aquecida e colocada sobre o pó. Então, baseado nisso, o nosso código já muda ligeiramente. Ó. Observe que tem um enquanto e fim enquanto. Então, isso aqui é, na verdade, um laço, que eu venho falando para vocês, né? Não tem aquele laço do micro-ondas que eu comentei para vocês? Que micro-ondas, quando a gente não está usando ele, ali tem um laço, né? A gente não percebe isso, né? Porque nenhuma informação é dada, mas ali o micro-ondas tem um laço que ele lê continuamente o teclado. No momento que alguém digita alguma coisa no teclado, nós estaremos disparando ali todo aquele programa, né? Vai executar o programa do micro-ondas. Então, aqui é um detalhe que eu coloquei, foi o seguinte, ó, enquanto a variável de água é o que é água, né? Enquanto que a água é maior que zero, o que ele faz? Ele aquece a água na temperatura que foi escolhida, né? Que é a temperatura é uma variável, né? Que a gente definiu, e coloca sobre o pó. Então, ele vai ficar num laço aqui, ó. Ele testa, a água é maior que zero? Então aquece a água, coloca sobre o pó e pergunta novamente, a água é maior que zero? Sim. Então, ele fica num laço aqui, repetindo.
Mas vai chegar um momento que ele vai perguntar, que é água, né? A quantidade de água é maior que zero? Não, é zero. Então, aí ele termina o laço, aí ele vem para a próxima linha de programação, que é apagar o LED azul e acender o LED vermelho. Aqui eu botei até escrever café pronto, né, ou apenas acender o LED vermelho. Ou seja, é que ele lê os dados e depois faz o processamento e depois apresenta o resultado. Então, em lógica de programação, a gente usa a palavra ler para a entrada de dados, escrever para a saída de dados. Né? Importante, por que a lógica de programação utiliza especificamente essas palavras? Porque em linguagem de programação, não é como a nossa linguagem formal, que nós temos várias palavras para dizer a mesma coisa, e se não ficar claro, a gente dá um reforço, dá mais explicação, né? Mas o computador não tem esses recursos. A gente tem que usar a palavra bem definida, bem específica, correta dentro da linguagem de programação que nós escolhemos. Por isso é que a gente dá esse ênfase no ler e no escrever, certo? Então, se usa justamente porque aqui a gente já está prevenindo essas questões que dizem respeito à programação de computador. Então, aqui nós temos o laço. Eu destaquei que enquanto aqui o laço que vai ficar nesse laço, nessa repetição, né, até que a água cabe. O que ele está testando, observe o seguinte, ele está testando a quantidade de água. Então, quando um sistema de controle ele usa uma variável, né, ou seja, para controlar ele precisa usar uma variável. E nesse caso, nós utilizamos o programa usando essa variável. Tá? Deixa eu ver aqui. Isso. Aqui eu acho que seria a variável mais adequada. Mas normalmente quando se faz um programa, a lógica da pessoa pode levar escrever o programa de uma forma diferente, ou pelo menos os nomes das variáveis, né, serão diferentes. Enquanto houver água, a cafeteira coloca a água sobre o pó. Essa expressão. Aqui está a mesma lógica agora em fluxograma. Vocês podem ver que tem uma coisinha a mais aqui, tá vendo? O laço agora fica mais claro no fluxograma, porque olha o que está acontecendo. Nós temos o início, definição do nome das variáveis e o tipo. Depois aqui é o ler, né? Vê que eu não escrevo ler aqui. Por que não precisa escrever ler? Porque nós já temos essa figura geométrica que é entrada ou saída. No início tem que ser entrada, né? Não pode ser saída. E depois, aí o retângulo aqui diz que ele é um processamento, ou seja, acender LED azul e colocar pó no coador é um processamento que a cafeteira irá fazer. Depois, seguindo as linhas retas, observe que tem a setinha que vai seguindo. Depois ele vem para cá. Esse símbolo aqui é de tomada de decisão, ou de seleção. Então, aqui ele faz uma pergunta: que água é maior que zero? Se for verdadeira, ele vem para essa outra parte do processamento, ou seja, aquecer água e colocar água sobre pó. Então, ele volta para cá e pergunta novamente: quantidade de água é maior que zero? Verdadeiro? Então, ele fica dentro desse laço aqui. Por isso que a gente chama de laço, porque ele fica num laço mesmo aqui, repetitivo, aqui, ele fica refazendo esse caminho aqui. No momento em que esse teste aqui der falso, né, porque V é de verdadeiro e F é de falso, aí ele sai do laço, observe que ele saiu do laço, porque agora esse teste aqui deu falso, né? Ele sai e apaga o LED azul e acende o LED vermelho e termina a operação. Ok? Então, isso aí é lógica de programação. Isso aqui não tem uma única linha de linguagem de programação específica. Mas ele contém a lógica que possibilita nós escrevemos um programa em qualquer linguagem de programação. Então, lógica de programação é fundamental para que o programa seja que possa ser executado, né,
e que seja um código enxuto também, sem linhas desnecessárias também, né? Que poderiam até ir para um caminho que o programa não iria funcionar, ou daria, né? Ou coisas redundantes que não teriam utilidade nenhuma, que só aumentariam o tamanho do código. Então, a lógica de programação é fundamental, né, para que a gente possa escrever um bom código. Mas vamos acrescentar um pouco mais. Agora, observe que no mesmo código eu acrescentei esse tipo de café aqui, certo? Então, eu acrescentei mais um variável. Então, observe o seguinte, ó, que até aqui é a mesma coisa. Enquanto quantidade... Aqui é maior, tá? Eu não corrigi aqui, é maior. Mas considero que isso aqui é maior, tá? Isso aqui é diferente, né? Mas é maior. Então, ele fica fazendo a mesma coisa, mas quando ele sai, né, ó, quando ele saía aqui do laço, ele simplesmente apagava o LED, apagava o LED azul, acendia o vermelho e terminava. Agora tem mais um passo, né? Observe que o código é assim. A gente vai acrescentando códigos para que ele possa fazer alguma coisa a mais. Então, observem o que acontece depois que ele sai do fim enquanto aqui, ó. Aí tem um teste aqui, ó. Se tipo café igual a gourmet, né, observe que tipo café é uma variável. Então, ele testa essa variável para ver se contém a palavra gourmet lá dentro. Né, porque aqui ficou faltando pedir. Não, mas aqui ele já está lendo, ó, tá lendo, ó, tá vendo? O que faltou definir foi aqui, ó, a variável. Então, teve que definir tipo café. Mas aqui, quando ele lê o tipo café. Então, o tipo café, por exemplo, a pessoa podia digitar normal, um café normal, ou um café gourmet, vamos dizer assim, tá? Vamos criar outra variável que permite a gente escrever uma palavra, né? É uma variável de caractere. Ele não seria real, seria caractere, tá? Ou string, né? Que a gente vai ver isso aí também. Então, aí ele testa esse comando aqui, né? Testa. O tipo de café é o quê? É gourmet? Se for gourmet, faça o quê? Acrescentar creme mais açúcar. Certo? Então, ele fez um teste. Ele foi lá na variável tipo café, que foi definida ali, né? E verifica se é gourmet. Se for gourmet, ele acrescenta creme e açúcar. Mas se ele fizer o teste e não for gourmet, ele pula. Ele salta o teste e vai e continua. Apaga o LED azul e acende o LED vermelho. Certo? Então, com isso, nós aqui temos dois pontos importantes que nós acrescentamos. Acrescentamos um laço e um teste, no mesmo programa que nós tínhamos feito anteriormente. Então, é para mostrar para vocês que o programa, a gente tem espécie de módulos que a gente vai acrescentando como se fosse um Lego e vai tornando ele mais complexo, mas ele mais próximo do que a gente precisa fazer. Certo? Isso aqui tudo usando lógica de programação, sem usar uma única linha de código ou nenhuma expressão de algum tipo de linguagem de programação. Aqui eu tenho que corrigir, que aqui eu tenho que escrever aqui, ó, string ou caractere aqui, e vou escrever tipo de café. Foi um esquecimento aqui na hora que eu estava Professor, ali na linha do real, digamos que tivesse uma atividade que aconteceria automaticamente sem o usuário colocar, sabe? Tipo assim, porque ali no real tu fala tudo que o programa vai fazer. Uhum. Se tivesse alguma coisa, sei lá, que não fosse do usuário, que iria acontecer independente do usuário colocar a informação ou não. Por exemplo, Isso tem. Isso acontece aqui, ó, dependendo da linguagem de programação. Aí, no caso, iria aparecer ali no real e no ler não iria aparecer. Porque veja bem, ó, antes, aqui o real, aqui ele está definindo o nome das variáveis e tipo da variável, tá? Tá. Agora, outras coisas que o usuário não precisaria entrar, ele está aqui, ó. Ah, São tá. chamadas Entendi. diretrizes de pré-processamento. Entendi. Então, isso vai depender da linguagem de programação. Por exemplo, nós Uhum. estaremos utilizando Scilab. Scilab, ele não usa pré-processamento, então facilita mais as coisas, porque, por exemplo, linguagem C,
tu já tem que carregar bibliotecas aqui para funcionar. Entendi. Então, é como eu disse, a lógica de programação tem esses pontos básicos, porque ele faz referência a todas as linguagens de programação sem necessariamente especificar nenhuma delas. Então, toda e qualquer linguagem de programação, antes de usar uma variável, eu tenho que defini-la, o nome e o tipo. Tá certo? Entendi. Obrigada, senhor. Certo? Então, toda essa sequência aqui é importante vocês entenderem, por isso que eu estou investindo todo esse tempo aqui, né? Porque ele é fundamental para que vocês entendam a lógica de programação e possam, posteriormente, utilizar o programa, ou qualquer programa que vocês queiram fazer, né? Escrevendo em qualquer linguagem de programação que vocês desejem, que vocês queiram. Né? Hoje tem inúmeras linguagens de programação disponíveis, umas mais fáceis que outras, né? Cada uma com um objetivo específico também. Por exemplo, eu trabalho com uma outra turma, eu uso Python, né? Com vocês eu estou usando Scilab, né? Porque a engenharia civil prefere Scilab ou MATLAB. É a linguagem, né? Porque Python é mais moderna, é uma linguagem mais recente, né? Mas o Scilab é uma linguagem muito boa. Eu escrevi a minha tese de doutorado toda em Scilab, né? Então, é uma linguagem, com certeza, assim, muito poderosa. Para trabalhar com matrizes, ela é muito eficiente. Vocês vão trabalhar com muita coisa, estrutura de esforços, de forças, né, atuando, forças estáticas, né, de ação estática. Então, eles trabalham muito com matriz e vocês vão poder utilizar, inclusive, o Scilab, né, se vocês quiserem. Então, mas poderia ser outras linguagens de programação, como é o caso, como eu falei para vocês, o Python ou linguagem de programação C. Aqui tem um exercício, porque a nossa aula de hoje eu queria fazer exercício, queria propor para vocês fazerem, né? Por isso que eu fiz uma rápida revisão aqui, e queria que vocês fizessem aqui. Ó. A gente tem vários exercícios que estão aqui. Então, o primeiro aqui, a gente pode começar com esse mais simples aqui, depois eu posso fazer uma tarefa ali, eu pretendo colocar uma tarefa para vocês fazerem durante a semana. Então, eu queria que vocês fizessem aí esse probleminha aí, né? Não sei, vocês podem até fazer aí, não sei se tem um lápis, uma caneta aí, um papel para vocês fazerem, ou já podem ir digitando mesmo no computador de vocês. Eu não sei se vocês todos estão aí com computador, né? Porque com celular fica difícil fazer isso, mas quem tiver com celular poderia fazer no papel. E a partir de hoje vamos tentar, assim, sempre fazer alguns exercícios, não toda a nossa aula, mas é importante vocês fazerem e entrarem no desafio, né? Porque senão, se vocês não tentarem fazer, né, a gente não avança. Então aqui tem um programinha bem simples, tá? Faça um algoritmo, pseudocódigo e fluxograma, que some 3 números inteiros digitados pelo usuário e mostre a soma como resultado. Vamos fazer? Eu vou deixar vocês fazendo, vou depois, e eu quero que vocês não sei como é que nós vamos fazer, né? Vocês poderiam fazer, poderia ser um editor de texto, né? Vamos tentar fazer? Porque eu nunca fiz dessa forma, não. Eu sempre trabalhei, mas eu nunca pedi para o pessoal fazer. Mas eu descobri que o pessoal tem dificuldade de entender essas coisas. E aí, na hora que se pede uma tarefa, a gente vê que a pessoa não está entendendo. Então, por isso que eu gostaria de aproveitar nosso espaço e pedir para vocês fazerem, porque aí eu já posso corrigir nesse momento e esclarecer algum equívoco aí que vocês tenham, por acaso, né? Vamos fazer isso aqui, então? Pode ser no caderno, aí vocês mostram o caderno na câmera aqui do computador de vocês, a gente dá um jeito, tá? Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer. Ou então vocês façam no editor de texto, e aí eu vou visualizar e posso ajudá-los, tá? Tudo bem? Vamos lá?
Então, eu vou aguardar vocês fazerem. Okay? Professor, Opa. O professor pode apresentar aquele exemplo que a gente estava vendo antes? Posso, sim. Tá. Eu vou pegar o mais simples, porque esse é bem simples, não precisa ter o enquanto, a tomada de decisão ali, tá? É bem mais simples, é desse tipo. É bem mais simples aqui que a gente tem. Estaria mais para esse aqui, ó. Aqui. Estaria para esse aqui já, bem simples. Então vamos tentar fazer? Vou aproveitar esse tempo aí. Escrevo, ou faço no caderno, mostro na câmera, ou faço no editor de texto e me apresentem. Aí a gente já vê se vocês estão entendendo ou não. Ok? Então eu aguardo vocês a fazerem. Só um minutinho que eu só vou resolver um probleminha aqui. Ok, já estou aqui. A gente, quando está em casa, tem uma série de questões que tem que ser resolvidas, né? Então, desculpem aí. Se quiserem me apresentando aqui, eu posso fechar a minha apresentação, que eu acho que vocês não conseguem apresentar, caso eu esteja apresentando.
Estava com o microfone fechado. Eu posso abrir a lousa aqui e fazer explicar alguma coisa. É isso que vocês querem? Então, deixa eu ver aqui. Porque o que a gente pediu era somar. Deixa eu ver aqui o exercício, somar 3 números, né? Some 3 números inteiros digitados pelo usuário e mostra a soma do resultado. Deixa eu ver aqui se ele pode mudar aqui. Acho que eu tenho que parar, né? Não sei se eu tenho que parar. Deixa eu ver. Ver se ele precisa fechar. Não, deixa eu ver se. Eu tenho que fechar o. Não. Tenho que fechar o compartilhamento aqui. Deixa eu ver se. Não. Tenho que fechar isso aqui. Agora eu posso compartilhar aqui. Tem que ser assim. Então, o que é que vocês gostariam que eu explicasse aqui? Fala. Vocês vão digitar aqui. Eu estou sem som? Agora não, agora estou com som. Professor, Ok. é que na verdade eu fiquei com dúvida de como fazer isso no programa, porque esqueci o nome. Fluxograma? Ou no pseudocódigo? Não, o programa que o professor passou pra gente. Scilab. Isso. Ah, mas eu não expliquei ainda, sabe, para vocês. Ah, tá. Eu achei que era pra fazer dentro desse programa. Não. Em lógica de programação. Ah, entendi. O que a gente está fazendo agora. Ah, obrigada. Era isso que eu tava com Não, a dúvida. gente não começou ainda a ver, sabe? Ah, tá bom. Então vocês têm o início. Deixa eu começar com o início. E aqui escrever o programa. O indentamento, pessoal, eu acho que não sei o indentamento. Porque o indentamento normalmente é esse tab, né? O tab desloca aqui na lousa não funciona, mas o tab ele desloca a linha do código. Em algumas linguagens de programação, como o Python, a indentação, esse deslocamento, o código escrito deslocado, como eu mostrei para vocês ali, algumas linguagens de programação servem apenas como estética, apenas como facilitar, uma questão de facilitar o entendimento de quem está lendo, né, o código. Mas, no caso do Python, a indentação ela faz parte da programação. Então, ou seja, essas coisas dependem muito da linguagem de programação, né? Mas aqui nós estamos fazendo indentação especificamente para deixar mais claro, fica mais organizado, mais visualmente fácil de entender cada bloco, né? Basicamente isso. Alguém já fez aí? Pode me ajudar? Ou vocês podem me ajudar aqui a escrever aqui? Ó, eu vou fazendo aqui, se vocês quiserem.
Depois que dá o início, né? O que é que a gente escreve em seguida? Alguém pode me ajudar? A gente seria isso aí, dá uma sugestão, né? A Mariana deu uma sugestão aqui, ó, real Q1, como é que é? Q1... É que eu botei que é primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro. Mas eu não sei se... tu usou esse asterístico ali, né? Porque quando a gente usa asterístico, nós estamos criando uma string. Em qualquer linguagem de programação, asterístico pode ser o apóstrofo, né, que é o asterístico simples, ou o duplo, ele vai dizer para o computador que aquilo ali não é um número, e nem é uma variável. Aquilo é uma string, ou um caractere. Certo? Então, quando a gente define variável, a gente não usa asterístico. Isso pode ser, ali como a Marina colocou ali, ó, real QX, QY, QZ, e soma. Pode ser. Ou pode ser real, inteiro, né? Sei lá, o número pode ser que eu quisesse que fosse inteiro, né? Se fosse inteiro, eu vou escrever inteiro, né? Claro que eu vou usar a palavra que aquela linguagem de programação utiliza. Então, não será inteiro porque não existe linguagem de programação em português. Então, se for real, seria, por exemplo, inteiro seria integer, né? Se fosse real, seria float. Então, ou seja, tem que usar, normalmente é assim, né? Pelo menos as que eu conheço são assim. Mas, aí no caso, por exemplo, vamos supor que a gente queira inteiro. Então, aí a gente poderia criar uma variável, né? A variável, como é um programa muito simples, pode ser usado XYZ, qualquer letra assim, porque não temos problema com a extensão do programa, né? Quando ele é muito extensa, é importante que a gente dê um nome que nos ajude a identificar aquela variável ao longo do programa. Então, nesse caso aqui, poderia ser XYZ, ABC, né? Poderia ser assim. Mas, se vocês quiserem fazer alguma coisa mais longa, poderia ser, de repente, num 1, num 2, num 3, sei lá, né? Soma, né? Soma, sei lá. Poderia ser uma coisa assim também. Como eu disse para vocês, dependendo da extensão do programa, pode ser que nós precisemos deixar mais claro o que cada variável daquela está fazendo, né? Para a gente não se perder. E depois, o que a gente faz? Aí o soma, o professor já bota ali na primeira linha. Pois é, se tu for usar aquela variável para armazenar alguma coisa, qualquer variável que vai ser guardada na memória do computador para fazer qualquer tipo de operação, tem que ser criada. Tá, mas assim, não teria, por exemplo, essa primeira linha para dizer os números e uma outra linha para mandar ele somar, que nem a Mariana fez ali embaixo? Ler. Poderia, mas se todas elas forem inteiras, não precisa. Eu poderia Entendi. botar assim, ó. Eu poderia botar assim, ó, inteiro no 1, inteiro no 2, inteiro no 3, inteiro soma. Poderia fazer? Poderia. Mas como são todas do mesmo tipo, eu coloco com vírgula e digo que todas têm o mesmo tipo. Entendi. Tá certo? É isso. Então, aí depois, agora nós temos esse início e fim, como eu disse para você, vai depender da linguagem de programação, então não dá para dizer assim, não, toda linguagem usa isso, não usa, eles são bem diferentes, mas toda linguagem de programação precisa definir no início. Você desculpe que eu estou falando eu estou com eu machuquei a minha língua, que eu estou com dificuldade de pronunciar. Mas toda linguagem de programação tem que definir o tipo e o nome das variáveis. Depois qual é na sequência da lógica, o que a gente faz? O que o programa faz?
que a lógica de programação recomenda agora, nesse momento? Alguém arrisca aí? Ao dizer o que ele vai fazer? Bom, pessoal, pode. Quem arrisca aí, ó, dizer o que qual a próxima linha, depois que a gente define as variáveis, né? Nós estamos dizendo qual é o espaço que aquela variável, quantas variáveis serão armazenadas na memória, né? E qual o tamanho que elas irão ocupar. Então, elas vão ocupar um número de bits que vai depender da plataforma, se a gente está usando o x86, se está usando Apple, se está usando Arduino, se está usando lá, vários sistemas operacionais que tem, né? Raspberry. O que a gente faz agora? Ninguém sabe? O programa vai ler. Ler o quê? O que ele vai ler? Vamos lá, pessoal, me ouvindo? Quando eu digo que ele vai ler, é porque, dependendo do programa, nós vamos dar uma mensagem para o usuário de entrar com os dados. Então, o programa vai ler, né? Então, o programa vai dar uma mensagem para o usuário e o usuário vai entrar com os dados, né? Então, à medida que ele vai entrando com os dados, o programa vai lendo esses dados e armazenando nas variáveis respectivas. Então, como é que a gente poderia escrever isso aqui agora? Ler o quê? Num 1, 2, 3. Né? Vai ler. E à medida que ele vai lendo, ele vai armazenando o que está sendo digitado naquelas variáveis. E agora, o que ele vai fazer? Depois que ele já tem, né, o programa agora já tem aquelas variáveis com os valores já armazenados lá na memória do computador, né? Mas, naturalmente, que o programa aqui, ele está rodando, ele também está na memória do computador, esse programa de vocês aqui, tá? Ele vai estar lá na memória do computador também. E está rodando ali, né? No caso, ele fez aquela primeira linha, tudo bem, isso aqui é uma definição inicial, né? E aí ele já está rodando. Então, quando ele roda, né, isso aqui, ele já reserva esse espaço na memória do computador e, em seguida, ele pede os valores. Tá certo? Aí a pessoa digitou, aí ele vai fazer alguma coisa aqui depois. O que ele vai fazer? Alguém arrisca? Ele vai fazer o processamento agora, ele já tem os dados, ele pode fazer o processamento. Esse processamento, o que é? Ele vai somar tudo, né? E vai jogar na variável soma. Então, ele vai pegar o 1, vai somar com o 1, 2, vai somar com o 1, 3, e vai jogar na variável soma. Então, agora, ó, ele está utilizando todas as variáveis que já estavam reservadas, né? Porque quando ele chegou nessa linha aqui, ele já reservou todas as variáveis, todo o espaço. Então, ó, quando o programa de vocês está rodando no computador e chega nesse ponto, se o computador tiver com a memória toda ocupada, o sistema operacional pega alguma coisa e tira da memória, joga lá para o HD. Ele faz isso. O sistema operacional,
que no caso, para quem usa a Microsoft, está usando o Windows 10, o Windows 7, o Windows 8, né? Está usando o Windows desse aí. Quem usa a Apple usa o Apple OS, aí tem um nome aí do Apple, usa um nome, né? E quem usa Linux pode estar o Debian, pode ser o Ubuntu, cada um é um sistema operacional, é um programa que está rodando e está trabalhando ali, organizando os programas, tal, né? Coloca aquelas variáveis no espaço certo, aí não tem espaço, ele pega alguma coisa da memória e joga para o HD, né? Então, ele fica trabalhando assim, é um trabalhador, né? O sistema operacional é um funcionário do computador. Então, aqui, ó, o programa agora somou, né? Somou a variável e jogou lá. E agora? O que ele vai fazer agora? O que o programa pedia? Ele pedia faça um algoritmo pseudocódigo funcionando que some 3 números inteiros digitados pelo usuário e mostre a soma como resultado. Peraí que eu me perdi aqui. Eu perdi aqui a luz. Tá. Tá certo? Então, ele fez a soma. Agora, será que ele já pode mostrar o resultado? Pode, né? Então, ele vai escrever soma. Está feito o nosso programa. É isso aí. Então, tem a mesma estrutura que a gente viu. Ó. Início e fim, né, que vai depender de cada linguagem que a gente utilizar. Aqui, inicialmente, a gente define o tipo da variável e o nome das variáveis. Depois, o programa, né, vai ler, o programa vai pedir para o usuário essas informações. De posse das informações, ele vai fazer a operação, o processamento, né? E vai, no caso aqui, ele iria somar esses 3 valores que ele capturou pelo teclado e vai colocar na variável soma, e depois ele vai escrever aquela variável, ou seja, vai apresentar para o usuário a soma. Ok? Professor, aqui na primeira linha, tá? Deixa eu pedir acesso aqui para escrever. Digamos assim, ó, que eu quisesse somar e depois eu quisesse multiplicar. Então, aqui na primeira linha estaria escrito as 3 entradas, soma, vírgula, multiplicação. Então é o seguinte, ó. Então, vou mostrar para ti a segundo exercício aqui, ó. Só um pouquinho. Só para saber assim, ó, por exemplo, se naquela primeira linha vai ter que ter todas as informações que eu vou fazer embaixo, sempre, ou naquele bloco, ou com aquele bloco de informações, se eu quisesse, por exemplo, somar e multiplicar e dar só o resultado dessa soma e dessa multiplicação. Sim. Aí, simplesmente, eu não falei para ti que programação a gente vai enxertando, vai colocando pedaços de outros códigos ali. Então, é o exercício seguinte, mas podemos fazer aqui, ó. Ele leu, aqui ele soma, né? Vamos supor que tu queira multiplicar o número 1 pelo número 2. Então, tu vai criar uma variável também aqui em cima, que, sei lá, multi. É uma variável que tu criasse para multiplicação. Então, aqui, tu vai fazer a operação que precisa. Multi, sei lá, o número 1 vezes o número 2. Aí ele colocou lá o multi. Aí depois o que tu vai escrever? A soma e vai escrever o multi também. Entendi. Mas aí, no caso, esse aí vai dar 2 resultados separados, né? Vai dar o resultado da soma e o resultado da multiplicação. Sim, e veja que nós não estamos preocupados exatamente como é que isso vai se apresentar. Okay? Uhum. Mas, porque cada coisa vai ser feita de acordo com a linguagem de programação que nós estivermos utilizando, ou a forma como tu queres apresentar, né? A estética ali que tu queres. Isso é uma coisa que vai depender de cada linguagem de programação. Mas o que tu precisa dizer aqui na lógica de programação? É que o programa vai escrever
o resultado da soma e o resultado da multiplicação. Porque tu vai escrever, o programa vai escrever o conteúdo dessas duas variáveis que estão aqui. Entendi. Vamos supor que agora tu queira... deixa eu ver aqui. Aí tu pode acrescentar, vamos supor que a gente queira dividir. Então, nós vamos usar agora o número real, vamos divisão. Podemos acentuar porque a gente está usando lógica de programação, não estamos usando programação em si, né? Porque aí não dá para usar acentuação, mas aqui pode usar acentuação. Então, vamos supor que a gente queira fazer a divisão. Então, vamos acrescentar umas linhas. Então, aí vamos criar uma variável, sei lá, div. Eu estou botando assim um nome de variável desse tipo, porque, como eu falei para vocês, o ideal é que a variável diga alguma coisa qual é a função dela. Por quê? Porque para programas, à medida que o programa vai aumentando de número de linhas, ele pode se confundir com outras, né? Aqui nós já temos, sei lá, 6 variáveis aqui, né? Já são 6 variáveis, mas existem algumas dezenas, centenas, milhares de variáveis. Então, elas precisam ser bem claras para que... Eu estou escrevendo também pequeno, uma fração do nome, por quê? Porque senão fica uma palavra grande, é mais fácil escrever com poucas palavras o suficiente para eu identificá-las, né? Então, aqui, vamos supor que a gente queira... Não estamos entrando em detalhes, né? Mas vamos supor que a gente queira dividir o número 2 com o número 3, né? Sei lá. A gente não está dando explicação, nós só estamos tentando estruturar aqui a lógica, né? Então, vocês podem ver que a gente tem que definir todas as variáveis que serão usadas, né? No caso aqui, desculpa aqui, eu baguncei aqui, não inteiro, né? Ou a gente vai usar a divisão ou vai usar a div, né? Vamos usar a div. Então, o div é real, tá? Ele não fica aqui porque não é real. É real, né? Vai ler os 3 números, soma os 3 e coloca na variável soma, que é inteira, que a gente definiu como inteira. Multiplica e coloca em multi, que a gente definiu inteira. E depois divide, aqui seria div. Faz a divisão do 2 com 3, porque nós estamos dizendo que é assim, poderia ser diferente, sei lá. E botamos em div. E o div é real, né? Porque pode dar um número fracionário. Embora essa divisão aqui, depois nós vamos ver, que vai depender da linguagem de programação, essa divisão aqui, ele pode não dar o que é depois da vírgula, tá? Ele só dá a parte inteira. Ele poderia ser colocado como inteira também, mas vai depender da linguagem de programação, tá? Mas não estamos entrando em detalhes de linguagem, só estamos entrando em detalhes de lógica. Então, a divisão pode dar um número fracionário, então nós colocamos como número real, a princípio, né? E aqui está a variável que nós definimos como real. Definimos div como sendo uma variável real. Aí a gente dividiu aqui o 2 pelo 3, né? Isso porque aqui, a gente está definindo isso sem entrar em detalhes, né? Aqui nós estamos multiplicando 1 com 2, porque o problema poderia ser assim, né? Multiplico o 1 com 2 e eu divido o 2 pelo 3, sei lá. Então, aí, estamos fazendo desse jeito, mas são 3 números. Certo? Alguém ficou com dúvida? Ficou confuso aí? Você gostaria que explicasse alguma coisa? Então, o importante aqui, pessoal, é que a gente vai fazendo as operações, né? Aqui, o programa já ficou bem mais complexo do que simplesmente somar, né? Porque ele já tem outras coisas aqui. Mas ele não tem laço, ele não tem tomado decisão, não tem nada aqui ainda, né?
poderíamos acrescentar depois. Nós temos aqui outros exercícios, e o objetivo é que vocês façam, né, para ver aqui, ó. Deixa eu ver outro. Esse aqui também não é complexo, é bem parecido também. Deixa eu parar aqui a apresentação. Aqui, voltando aos slides, né? Voltando aos slides aqui, ó. Nós temos um outro programa aqui que pede um algoritmo. Não fizemos o pseudocódigo, né? Vamos fazer desculpa, o fluxograma. Vamos fazer o fluxograma primeiro. Depois a gente continua aqui. Esqueci do fluxograma. Então, nós temos aqui o nosso programa, né? Vamos fazer agora o fluxograma disso aqui. Vocês têm que abrir o draw.io, né? Digitar lá draw, né, .io. Deixa eu mudar aqui. Só um pouquinho. Deixa eu... Eu estou perdido aqui. Um pouquinho. Um pouquinho. Então, vocês digitem lá, ó, draw.io, ele vai em app.diagrams.net. Ele link aqui, mas eu sempre procuro por draw.io, ele acha aqui. Opa, deixa eu só voltar aqui. Opa, então eu preciso digitar novamente. Draw.io, ele carrega aqui. Ó. Aí ele pede se tu queres um novo diagrama ou algum existente, já que tem em algum lugar, né? Vamos criar um novo aqui. Aí depois disso, ele vai pedir se vocês querem um diagrama inicial, né, em branco. E aqui, ó, já tem, podemos até dar um nome aqui, ó, se a gente quiser. Ó. Ele está dando untitled. Pode dizer que soma, sei lá, soma. Né? Aí ele criamos. Ele vai perguntar onde é que nós queremos criar. Né? Aqui mesmo, mas eu dei o nome. Não, mas bem, ele colocou o nome de soma lá, tá vendo? Certo. Então ele abre esse espaço aqui. A gente pode começar a fazer os desenhos aqui. Né? Tem o zoom também, a gente pode mexer no zoom, fica 100%, né? Mas então, a gente começa colocando esse início e fim. Pode, sei lá, aqui. A gente
pode até, inclusive, mudar essas letras aqui, se vocês quiserem, né? Ele pode aumentar o tamanho. Aqui dá 12, ó, a gente pode aumentar para... Pode se aumentar mais. Pode colocar bold. Sei lá, pode mudar o fundo aqui, tem um monte de cores, a gente pode fazer bastante coisa, assim. E aí depois, né, acho que consigo mostrar aqui para vocês a terminar. Não sei se eu consigo terminar aqui, acho que não dá. Não dá o meu computador aqui, não consigo fazer isso. Então, eu vou, vocês, não sei se vocês conseguem acompanhar aí, mas... Então, o próximo passo é definir o tipo e o nome das variáveis. E a gente adotamos aqui nós, como a equipe de trabalho, que estamos desenvolvendo um projeto online super complexo, e cada um vai fazer uma etapa, né? Então, a gente define, aquela equipe de trabalho define algumas simbologias para representar cada operação. Então, eu peguei alguma dessas figuras, mas não significa que são as mesmas que são utilizadas por qualquer pessoa, né? Assim, a equipe de trabalho normalmente escolhe, né, essas representações. Então, mostrando aqui como é que se faz, aí eu cliquei ali na setinha aqui, ó, e aí peguei a setinha, peguei esse tema aqui, essa ponta da seta aqui, encostei lá. Quando apareceu o verdinho lá, eu solto, tá? E aí eu vou pegar a forma onde a gente define o nome e o tipo de variáveis, que é essa forma aqui. Aí observe que ele já fica colado lá, tá vendo? Se eu fizer desse jeito, ele já fica colado. Eu posso ajeitar aqui. E aqui eu vou escrever o nome das variáveis, né? Então eu vou dizer que tem a inteiro, né? Aí é min1, vírgula min2, vírgula min3, vírgula soma, vírgula mult, né? São variáveis. Vai aparecer bastante aqui, ó, porque ainda vai ter a real ainda, que é o div. Ok? Então tá lá. Eu posso aumentar o tamanho, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Eu posso, ele dá uma orientação assim do alinhamento e tal. Esse amarelo aqui é porque está no centro da folha, mas acabou. Vamos tirar do centro da folha, para você perceber aqui. Posso deslocar, isso aqui não fica no centro da folha. E aí ele tem uma marca de azul ali, indicando que está alinhado ali. Ok, então agora, depois que a gente define o tipo e o nome das variáveis, observe que todas elas estão aqui. Eu poderia fazer em 2 blocos? Poderia, mas podemos fazer tudo junto também. Agora, nós vamos ler, né? E para ler, a gente utiliza esse símbolo aqui. Mas primeiro vamos usar a setinha, que fica mais prático. Aí eu colo primeiro ela aqui, e quando dá a bolinha verde, eu solto. Aí depois eu vou usar essa aqui. Ele já fica colado ali. Tem esse símbolo aqui, que é uma setinha, né? Eu vou mudar a posição dela, né? Aí depois eu vou ajustar aqui. Quando ele fica alinhado, ele fica essa azul ali. Ó. Então, o que é que ele vai ler? Ele vai ler no 1, no 2 e no 3. Tá? Posso ajustar o tamanho. Né? Observe que eu não preciso botar ler no 1, no 2, no 3, porque esse símbolo aqui nós estamos representando como leitura escrita também. Então, a necessidade aquele símbolo já me remete à entrada e saída de dados, então eu não preciso fazer isso. Né? Agora, vamos para o próximo agora, então vamos lá, colar ali.
E o próximo, o que é? Agora é o processamento. Então, o processamento nós vamos usar o retângulo. Agora, vamos fazer o processamento. O que é o processamento? Vai ser soma, né? Soma. 1 mais 2 mais 3, né? Eu vou fazer em blocos separados, ou pode ser um bloco grande também, né? Vamos fazer um bloco grande aqui e colocar tudo junto, né? Pode ser também. Ou bloco separado, também pode ser bloco separado. Vamos fazer separado, então. Isso vai ficar meio bagunçado. Opa. Ok. Agora vamos fazer essa é a soma. Agora vamos fazer um outro processamento. Outro processamento que vai ser o quê? Vai ser multi, que vai receber os dados no 2002, né? E depois fazer o outro, vai ser, que vai ser vamos dar pelas teclas aqui, também dá para movimentar assim, mas vai ser agora o div, né? Div vai receber dados de NUM2 dividido por NUM3. Tá. Ok? Então aqui, esse aqui é o processamento, esses três aqui são processamentos. E depois nós vamos escrever, então vamos usar aquela mesma figura ali, né? A gente pode até, se quiser, copiar, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, pode descolar aqui e botar aqui. Né? E aí é só alterar o texto aqui. Que vai ser escrever, aí não precisa botar escrever, só bota soma, multi e div. Certo? Aí pega a seta. E cola aqui. Aí depois pode. Agora eu escolher aqui. Acho que tá colado aqui. É que ele inverteu ali, não é bagunça aqui. Deixa eu pegar esse negócio aqui. Pegar a seta. Aqui. Então, entrada, saída, né? E esses aqui são processamentos. Bem, depois disso ele vai para o fim, né? Que a gente pode também copiar daqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Posso colocar aqui. E aqui o texto. E uso a setinha para ligar. Bem, aí fizemos o nosso fluxograma. Para gravar isso aí, a gente pode vir aqui um file, né, e exportar, né, exportar como JPEG, por exemplo, né. Aí ele vai perguntar, tá, exportar, então, e aí ele vai perguntar se é do HD,
Se é para o Google Drive, se é para o OneDrive, ou qualquer outra, né? GitHub. E aí ele vai salvar lá, ele vai salvar com esse nome aqui, ó, soma.jpg. Seria. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, eu acho que por hoje tá bom, né? Eu vou parar a gravação e depois eu vou passar um. Vocês têm outras tarefas, outros exercícios ali que eu vou pedir para vocês fazerem, né? E deixa eu parar a gravação aqui. Mas o que a gente tinha para trabalhar hoje é isso mesmo.